Espíritas, obra do cientista inglês William Crookes. Na realidade, é um completo desmoronamento de todo o pensamento humano, de todas as suas experiências. É um mundo novo que se abre diante de nós e, por consequência, não é possível ser muito reservado na afirmação desses estranhos e assombrosos fenômenos. Por minha parte, admito que se Eusápia engana, o faz não propositadamente, mas sim sem o saber, pois há na produção desses fenômenos, mesmo quando não fossem sinceros, uma parte bastante grande de inconsciência. Quanto à opinião das pessoas que acompanharam o Eusápia durante muito tempo, seria de grande valor se tratasse de fenômenos vulgares e ordinários, mas os fatos de que se trata são surpreendentes demais para que a crença de uma pessoa não habituada à experimentação determine a minha própria crença. Estou bem certo da boa-fé do Sr. Chiaia e de outros homens distintos que têm durante meses e anos observado o Eusápia Paladino, mas a sua perspicácia não me está demonstrado e posso falar assim sem os magoar, pois desconfio da minha própria. É preciso, antes de tudo, afastar a hipótese de um comparsa. E se a fraude é Eusápia, só quem a executa, sem ser ajudada por ninguém e sem que ninguém perceba. Ademais, se essa fraude existe, é feita sem aparelho, por meios muito simples, quase infantis. Eusápia Paladino não traz nenhum objeto consigo. Resta então a única hipótese possível, a de que Eusápia enganar remexendo os objetos com os seus pés ou com as mãos, depois de ter desprendido as mãos e pés das mãos e pés dos seus vizinhos. Se esta hipótese não explica, é racional crer-se na realidade dos fenômenos, horas bolas. Se esta hipótese não explica, é racional crer-se na realidade dos fenômenos, horas. Pois bem, confesso, essa explicação por movimentos dos seus pés e mãos não me satisfaz. Em algumas experiências, por exemplo, a da cadeira, que veio detrás da cortina colocar-se sobre o braço do Sr. Finzi, em meio à escuridão, não posso conceber como a mão de Eusápia pôde desprender-se e como, estando desprendida, pôde executar esses movimentos. Impossível. Declaro-me incapaz de compreender. Mas, por outro lado, trata-se de fatos tão absurdos que é bom não se satisfazer rapidamente. As provas dadas seriam bem suficientes para uma experiência de química, para uma experiência de espiritismo não bastam. Em definitivo, por mais absurdas e ineptas que sejam as experiências feitas por Eusápia Paladino, parece-me bem difícil atribuir os fenômenos produzidos a simples fraude consciente ou inconsciente, ou a uma série de fraudes. Todavia, a prova formal irrecusável de que não é uma fraude de Eusápia e uma ilusão nossa, não na temos. É preciso, pois, continuar de novo até obtermos uma prova irrecusável. Charles Richet. Moldes dos pés de espíritos materializados com o auxílio da parafina. Eis o que nos diz a respeito o Sr. Aksakov na sua já citada obra. Essas experiências podem ser divididas em 4 categorias, segundo as condições em que se produzem. Primeiro, o médio está isolado, o agente oculto fica invisível. Segundo, o médio está em evidência, o agente oculto está invisível. Terceiro, o médio está isolado, o agente oculto aparece. Quarto, o agente e o médio são simultaneamente visíveis aos espectadores. Neste nosso trabalho, iremos apresentar apenas o resultado 13. O agente está visível, o médio está isolado na experiência realizada em Belper, Inglaterra. O Sr. W.P. empregou uma gaiola construída especialmente para nela ser encerrada a médio durante as sessões de materialização, a fim de resolver definitivamente essa questão. A figura materializada é ou não uma pessoa distinta da médium? Essa questão foi resolvida afirmativamente.
A média, a senhora Wood, foi colocada em uma gaiola, cuja porta se fechou com parafusos. Foi nessas condições que se viu aparecerem dois espíritos, o de uma mulher conhecida pelo nome de Meg e o de um homem chamado Benny. Ambos saíram do gabinete. Em seguida, materializaram-se e desmaterializaram-se diante de todos os assistentes e, enfim, procederam sucessivamente à moldagem de um dos pés na parafina. Foi Meg quem primeiramente tentou a operação. Saindo do gabinete, ela aproximou-se do Sr. Smedley e colocou a mão nas costas da cadeira por ele ocupada. O Sr. Smedley perguntou se o espírito precisava da cadeira. Meg fez com a cabeça um sinal afirmativo. Ele levantou-se e colocou a cadeira diante de dois baldes, em um dos quais havia água quente, com uma camada de parafina derretida na superfície, e no outro água fria. Meg sentou-se, ergueu seus longos vestidos e começou a mergulhar o pé esquerdo alternativamente na parafina derretida e na água fria, continuando esse movimento até que o molde ficasse concluído. O espírito estava tão bem encoberto pelas suas vestimentas que não nos foi possível reconhecer o operador. Um dos assistentes, iludido pela vivacidade dos movimentos, exclamou: "É Benny." Então a aparição colocou a mão sobre o Sr. Smedley, como para lhe dizer: "Toque para saber quem sou." "É Meg, que acaba de me estender a sua pequena mão", disse o Sr. Smedley. Quando a camada de parafina adquiriu espessura desejada, Meg descansou o pé esquerdo sobre o joelho direito e ficou nessa posição cerca de 2 minutos. Depois elevou o molde, segurou-o algum tempo no ar e deu-lhe uma pancada de maneira que todos os presentes pudessem vê-lo e ouvir as pancadas. Depois, a meu pedido, Mo entregou e eu depositei em um lugar seguro. Meg tentou em seguida a mesma experiência com o pé direito, mas depois de o ter molhado 2 ou 3 vezes, levantou-se, provavelmente em consequência do esgotamento das suas forças. Retirou-se para o gabinete e não mais voltou. A parafina que tinha aderido a seu pé direito foi em seguida achada sobre o soalho do gabinete. Chegou então a vez de Benny, que fez um cumprimento geral e, segundo seu hábito, descansou sua grande mão sobre a cabeça do Sr. Smedley, tomou a cadeira que se lhe dava e colocou-a diante dos baldes. Sentou-se neles e começou a mergulhar o pé esquerdo alternadamente, como tinha feito Meg, mas com muito mais agilidade. A rapidez dos seus movimentos dava-lhe a aparência de uma pequena máquina a vapor, conforme a comparação de um dos assistentes. A fim de dar aos leitores uma ideia exata das condições favoráveis em que se achavam os assistentes, para seguir as operações, direi que, durante a moldagem do pé de Benny, o Sr. Smedley estava sentado imediatamente à direita do espírito, de sorte que este pôde descansar a mão sobre a sua cabeça e acariciar-lhe a face. Eu estava à esquerda de Benny, e tão próximo que pude tomar o molde que ele me entregava, sem deixar o meu lugar. As pessoas que ocupavam a primeira fila de cadeiras estavam distanciadas dos dois baldes cerca de 3 metros. Todos podiam acompanhar muito bem a operação, desde a primeira imersão do pé até a terminação do molde. O fenômeno é para nós um fato tão verdadeiro quanto a claridade do sol ou a queda da neve. Se alguém entre nós tivesse suspeitado que a médium empregava qualquer artifício sutil para nos oferecer o molde do seu próprio pé, que é pequeno, a suspeita teria desaparecido infalivelmente à vista do molde do pé esquerdo de Ben, que por este me foi entregue logo depois de tê-lo tirado, em presença de todos os assistentes. Não pude então reter a exclamação: "Que diferença!" Quando Ben acabou a moldagem, colocou a cadeira em seu lugar e aproximou-se dos espectadores, apertando-lhes as mãos e conversando com eles. De repente, ele lembrou-se de que, a seu pedido, a porta da gaiola tinha ficado entreaberta e, querendo provar-nos que, apesar dessa circunstância, a médium não tinha intervido em nada
na experiência, encostou a mesa na porta da gaiola, depois de a ter fechado, segurou o meu braço com as duas mãos, apertou com força sobre a mesa, como se quisesse dizer-me que eu não devia deixá-la deslocar-se nem uma polegada. Em seguida, inclinou-se para apanhar uma caixa de música que encostou à gaiola, em posição inclinada, com uma aresta apoiada contra a porta da gaiola, a outra repousada no soalho, de sorte que, ao abrir-se a porta, infalivelmente derrubaria a caixa. Neste meio tempo, Benny despediu-se e desapareceu. Resta-me assegurar que a mesa não se mexeu, que depois da sessão a caixa de música foi achada encostada à gaiola, no mesmo lugar, e que a médium estava dentro dela, amarrada à cadeira e em estado de letargia. De tudo o que precede, é preciso concluir que os moldes em parafina foram obtidos em condições tão conclusivas como se a porta da gaiola tivesse sido fechada com parafusos. Admitindo mesmo que a experiência com a gaiola deixasse a desejar, os resultados adquiridos não exigem menos uma explicação. Em primeiro lugar, o indivíduo não tem senão um único pé esquerdo, ao passo que os moldes, por nós obtidos, pertencem a dois pés esquerdos, dessemelhantes, diferentes pelas suas dimensões e conformação. O pé de Benny tinha 9 polegadas de comprimento. O pé de Benny tinha 9 polegadas de comprimento e 4 de largura. Já o pé de Meg, 8 de comprimento e 1,4 de largura. Além disso, o gabinete estava tão cuidadosamente vigiado que nenhum ser humano poderia nele penetrar sem ser imediatamente descoberto. Então, se os moldes em questão não foram tirados dos pés da médium, o que parece provado de maneira absoluta, quais foram, pois, os pés que serviram de modelo? Espíritos de parentes de 2 dos assistentes materializaram-se em uma sessão do médium Wellington e são reconhecidos. Eis a narração da senhora Glynn, tomada da biografia de Wellington por J. Farmer. Tenho assistido a diversas sessões de materialização em casa de amigos, mas não fiquei realmente convencida, senão depois de realizar em minha casa uma sessão, a qual só assistiram meu pai, meu irmão e um amigo particular. Nenhum deles era religioso, por dizer espírita. Abaixei a luz, mas de maneira que pudéssemos ver uns aos outros. O Wellington, que se achava no meio deles, caiu logo em letargia. E 5 ou 6 minutos depois, ficamos muito impressionados, vendo uma forma de nuvem passar entre mim e o Sr. Wellington. Meu pai reconheceu nessa forma a sua falecida mãe e exclamou: "Sois vós? Sois vós?" "Sim", respondeu a forma. Enquanto a olhávamos, uma outra forma melhor veio colocar-se entre mim e a primeira, e, por diversas provas características e íntimas, reconheci que era um irmão meu que havia falecido 12 ou 13 anos antes. Vendo essas duas formas, e ao mesmo tempo o Sr. Wellington, que se achava junto a mim e cujas mãos estavam presas, era-me impossível, definitivamente impossível, não ficar convencida da realidade do fenômeno. As formas desapareceram lentamente, como vapor no ar. Narrativa sobre o fenômeno de materialização pelo Sr. Bodisco, camarista de SM, o czar da Rússia. Na Rússia, Aksakov tem obtido moldes das mãos de espíritos materializados com a parafina derretida, o que é uma das provas mais esmagadoras da realidade do fenômeno. Eis a narrativa das experiências de materialização com a médium a senhorita K, publicada pelo Sr. Bodisco, em fevereiro de 1893. Não hesito, diz ele,
em declarar que o corpo astral ou psíquico é o mais importante de todos os corpos da natureza, apesar de as ciências experimentais o ignorarem. Esse corpo é governado por leis cujo estudo trará luz a muitos corações, consolando-se com uma prova real da vida do outro lado. Esse corpo constitui a única parte material do corpo humano, que é imperecível. É o zoéter, matéria primordial ou força vital. Quatro fotografias foram tiradas pelo Senhor Bodhisco, as quais mostram os diversos graus de materialização, desde a aparição do fluido astral ou psíquico, circundando o corpo da médium, até a condensação de uma forma da qual não se vê senão a cabeça, pois o resto do corpo parece vestido com uma espécie de gaze. Ao lado da forma, vê-se a médium em letargia, na poltrona. As fotografias oferecem os mesmos aspectos dos 3 desenhos do Sr. Kleusman, pintor inglês que muito tem estudado a materialização. Ele fez muitos desenhos durante e após as sessões. O primeiro representa a médium em letargia, com todo o peito circundado de uma substância nebulosa. Ao cabo de pouco tempo, diz o Sr. Kleusman, vê-se as sessões têm sido realizadas à meia luz, a girar um objeto sombrio com um ponto luminoso no meio. O segundo desenho mostra o ponto luminoso aumentando, assim como a parte nebulosa. O terceiro desenho apresenta a forma materializada diante da médium, que está de pé com os olhos fechados. Um dos assistentes parece sustê-la. Um laço fluídico, como uma cadeia de estrelas luminosas, liga a forma materializada à médium. O Sr. Kleusman desenhou também diferentes luzes que aparecem nessas sessões de materialização. A temperatura das luzes encarnadas é a do sangue humano quente. São espécies de discos brilhantes que são muitas vezes seguros por mãos luminosas. Certas partes desses discos assemelham-se exatamente à matéria cinzenta do cérebro. Seu poder radiante é mais ou menos notável. Pode-se supor que esses discos sejam a matéria radiante ou a matéria óptica, mas a mão luminosa que o segura torna a questão mais complexa. Algumas vezes, diz o Sr. Kleisman, essas luzes tomam a forma de uma cruz. Materialização de diversos espíritos que são reconhecidos. Havendo em São Francisco uma excelente médium, a senhorita Moore, tratou o Sr. Brown, Sr. H.J. Brown, com ela uma sessão particular a qual só a sua família assistiria. A senhorita Moore fez que fosse examinado o quarto e o lugar onde ela devia localizar. Os pais do Sr. Brown materializaram-se e foram reconhecidos. A governanta dos seus filhos, a senhora Ré, viu e reconheceu vários parentes, porém o mais curioso fenômeno foi a aparição de um sacerdote que a senhora Ré havia conhecido. Ele apontou para a garganta como se não pudesse falar, depois desapareceu. Nessa época, a senhora Ré não sabia que esse sacerdote tinha morrido ainda. Soube depois, mais tarde, chegando a Nova York, que ele havia falecido de um cancro doloroso na garganta. O lado característico dessa sessão é que os assistentes acreditavam que, apontando para a garganta, a forma materializada do sacerdote queria dar a entender que não podia falar, ao passo que seu fim era indicar que ela tinha sido afetada na garganta. Os dois fatos reunidos completam-se de maneira admirável. Em outra sessão com as mesmas pessoas, houve uma materialização não menos interessante. Um mecânico chamado Charlie, que trabalhava com o Sr. Brown na Austrália, acidentando-se por imprudência, foi conduzido moribundo para Melbourne e não pôde pronunciar senão algumas palavras. O Sr. Brown compreendeu que ele lhe recomendava a sua mulher, que, graças a uma subscrição, pôde manter uma pequena loja para não cair na miséria. Empreguei tantos operários
Diz o Sr. Brown que certamente não podia pensar no que me parecia materializado. Assim, quando a sua forma materializada apareceu diante de mim, não a reconheci. De repente, minha mulher, que a tinha examinado, exclamou: Mas este é o homem acidentado em nosso estabelecimento comercial. A forma materializada mostrou um semblante satisfeito e fez sinal afirmativo com a cabeça, dizendo que sim. Depois, aproximando-se, disse em voz baixa: Obrigado, obrigado. O que há de mais curioso nesse fato é que a aparição não se produziu na Austrália após o incidente, mas muito tempo depois na América, durante uma viagem e quando esses detalhes estavam já esquecidos. Narração de uma experiência científica feita por William Crookes e Varley em uma das sessões de materialização do espírito Cat King. O Sr. Aksakov assim se exprime na sua bela obra. Para ter certeza de que a senhorita Cook estava no interior do gabinete, durante o tempo em que o espírito Cat King se apresentava diante dos assistentes, fora dela, o Sr. Varley concebeu a ideia de fazer atravessar o corpo da média por uma fraca corrente elétrica durante todo o tempo em que a forma materializada estivesse visível e de fiscalizar os resultados assim obtidos por meio de um galvanômetro colocado no mesmo aposento fora do gabinete. A experiência realizou-se na residência do Sr. Rushmore. O compartimento do fundo, que devia servir de câmara escura, foi separado do da frente por meio de uma cortina para impedir a entrada da luz. Antes da sessão, a câmara escura foi examinada cuidadosamente e as portas foram fechadas à chave. O compartimento da frente estava iluminado por uma lâmpada de parafina com um paraluz que peneirava a luz. O galvanômetro foi colocado sobre o fogão à distância de 11 pés da cortina. Os assistentes eram o Sr. Rushmore, o Sr. Crooks, a senhorita Crooks, a senhorita Cook com a filha, o Sr. Tapp, o Harrison e o Sr. Varley. M. Varley é um distinto físico inglês. Nota: M. Varley é um distinto físico inglês, especialista nomeada em colocação de cabos telegráficos, membro da Sociedade Real de Londres. A senhorita Cook ocupava uma poltrona no aposento do fundo. Fixou-se com borracha a cada um dos seus braços, um pouco acima dos punhos, uma moeda de ouro a qual estava soldada uma extremidade de fio de platina. As moedas estavam separadas da pele por 3 folhas de papel mata-borrão branco de forte espessura, umedecido com uma solução de cloridrato de amônio. Os fios de platina passavam ao longo dos braços até as espáduas e foram atados por meio de cordões, de maneira a deixar aos braços a liberdade dos movimentos. As extremidades exteriores dos fios de platina foram reunidas a fios de cobre, envoltos em algodão e que chegavam até ao quarto iluminado onde se achavam os experimentadores. Os fios condutores foram ligados a 2 elementos, Daniel, e a um aparelho de verificação. Quando tudo estava preparado, fecharam-se as cortinas, deixando assim a médium, a jovem Flores Cook, na escuridão. A corrente elétrica atravessou o corpo da jovem durante toda a sessão. Essa corrente, começando nos 2 elementos, passava pelo galvanômetro sobre os elementos de resistência, pelo corpo da jovem Cook e voltava em seguida à bateria. Antes da introdução de Flores Cook na corrente, enquanto as 2 moedas que formavam os polos da bateria estavam reunidas, o galvanômetro marcava uma declinação de 300. Depois da introdução de Flores Cook, as moedas de ouro foram colocadas nos seus braços um pouco acima do punho e o galvanômetro não marcou mais de 220. Assim, pois o corpo da médium introduzido na corrente oferecia uma resistência à corrente elétrica equivalente a 80 divisões de escala. O fim principal dessas experiências era precisamente conhecer a resistência que o corpo da médium podia oferecer à corrente elétrica.
O menor deslocamento dos polos da bateria, que estavam fixados aos braços da jovem Florence Cook por borrachas, teria inevitavelmente produzido uma mudança na força de resistência oferecida pelo corpo da médium. Ora, foi nessas condições que a figura do espírito Cat King apareceu várias vezes na abertura da cortina, mostrou as mãos e os braços, depois pediu papel e lápis e escreveu à vista dos assistentes. Se as moedas e o papel mata-borrão tivessem sido deslocados para as espadas, de maneira a ficarem libertados os braços da médium, o trajeto percorrido pela corrente elétrica no corpo dela teria sido diminuído pelo menos de metade, e por consequência a resistência oferecida pelo corpo da médium teria também diminuído de metade, ou seja, de 40, e a agulha do galvanômetro se elevaria a 220, a 260. Se levaria de 220 a 260. Entretanto, deu-se o contrário. Desde o começo da sessão, não somente não houve nenhum aumento no desvio, mas ainda constante e gradualmente diminuiu até ao fim da experiência, sob a influência do dessecamento do papel molhado. Circunstância essa que aumentou a resistência à corrente elétrica e diminuiu o desvio de 220 a 146. É certo que, se uma dessas moedas de ouro tivesse sido deslocada, ainda que fosse de 1 polegada, a declinação teria aumentado e a fraude da média teria sido desmascarada. Mas, como se disse, o galvanômetro não deixou de abaixar. Ficou, pois, absolutamente demonstrado que as chapas de ouro aplicadas nos braços da média não se deslocaram nem de 1 milímetro, que os braços que apareceram e que escreveram não eram os da médium, e que, por consequência, o emprego da cadeia galvânica para demonstrar a presença da médium atrás da cortina deve ser considerado como garantia suficiente. As variações das condições às quais a corrente elétrica estava submetida, passando pelo corpo da médium, eram indicadas pelo galvanômetro refletor, instrumento tão sensível que registraria a mais fraca corrente elétrica transmitida a 3.000 milhas por um cabo submarino. Portanto, é claro que o menor movimento da médium teria provocado oscilações do aparelho, e teve-se a prova disso antes da experiência, como mostra o seguinte extrato de um artigo do Sr. Varley, onde todos os movimentos do galvanômetro são minuciosamente consignados, minuto por minuto. Antes que a médium caísse em transe, em letargia, pediu-se-lhe que fizesse os movimentos com os braços. A mudança da superfície metálica posta em contato real com o papel e o corpo produziu um desvio, elevando-se de 15 a 20 divisões, ou mesmo mais, algumas vezes. Por conseguinte, se durante a sessão a médium fizesse o menor movimento com as mãos, o galvanômetro tê-lo-ia infalivelmente indicado. A jovem Florence Cook, na ocasião, representava um cabo telegráfico. As moedas e o papel umedecido não podiam ser elevados ou retirados para trás, sem a médium se dirigir para o espectador, pois para isso acontecer e ela mostrar os braços descobertos, era obrigada a arregaçar até as espadas as mangas do seu vestido, com as moedas, as borrachas, as aplicações de papel, os fios de platina, os laços que os mantinham nos braços, e a fazer essa operação primeiro em um braço, depois no outro. Tudo isso não somente sem interromper durante um só instante a corrente elétrica, se a corrente tivesse sido interrompida, ainda que por 1/10 de segundo, o galvanômetro teria feito uma oscilação, pelo menos de 290 divisões, como também sem provocar outras declinações além das resultantes dos simples movimentos das mãos. Finalmente, teria de colocar em seu lugar, antes do fim da sessão, as mangas do vestido, conservando os aparelhos sobre os braços. Operação completamente impossível. Vimos, entretanto, que às 7h45, Cat repetia ainda a experiência da escrita, tendo inteiramente o braço fora da cortina, e que às 7h48 apertava a mão do Sr. Varley e a sessão terminava. Durante esses 3 minutos, o galvanômetro só registrou oscilações insignificantes,
compreendidas entre 140 e 150. Era, pois, impossível a médium fazer os movimentos necessários para restabelecer o status quo. Cat só aparecia com um pano branco sobre a cabeça e o corpo. Nessa sessão, ela levantou a cortina e mostrou-se várias vezes em seu traje habitual. Se fosse a médium que se apresentasse, tornar-se-ia necessário mudar de roupa, o que não era possível por causa dos fios de cobre que estavam enrolados aos fios de platina e que terminavam no quarto iluminado. Qualquer discussão sobre isso torna-se supérflua, uma vez que o princípio físico no qual se baseia a experiência, a apreciação da soma da resistência oferecida pelo corpo da médium à corrente elétrica seja bem compreendido e que se considere que o algarismo que representa essa força de resistência nunca diminuiu. Mas há ainda o fenômeno que se relaciona com a categoria de experiências do Sr. Crookes. A médium é introduzida na corrente, mas, apesar disso, Cat sai inteiramente de trás da cortina. Eis a passagem do Psychic Student que narra esse incidente. Na segunda sessão, foi o Sr. Crookes só quem dirigiu a experiência na ausência do Sr. Varley e obteve resultados semelhantes, tendo tomado a precaução de só deixar aos fios de cobre o comprimento necessário para permitir à médium mostrar-se na abertura da cortina no caso em que ela saísse do lugar. Entretanto, Cat King avançou além da cortina cerca de 6 a 8 pés, sem estar presa por nenhum fio, e a observação do galvanômetro não fez verificar nada de anormal em nenhum momento. Além disso, Cat King, a pedido do Sr. William Crookes, mergulhou as mãos em recipiente que continha iodeto de potássio, sem que resultasse a menor oscilação da agulha do galvanômetro. Se os fios condutores tivessem estado em comunicação com a sua pessoa, a corrente se teria dirigido pelo caminho mais curto que lhe oferecia o líquido, o que teria ocasionado um mais forte desvio da agulha.